Uma jovem chamada Clara encontra, em meio às coisas antigas de sua avó falecida, um diário escondido no fundo de uma gaveta. As páginas amareladas revelam segredos de um amor proibido, vivido em silêncio durante décadas. Conforme Clara lê, descobre não apenas a verdade sobre a vida da avó, mas também sobre si mesma, e o quanto algumas histórias nunca morrem, apenas esperam para serem contadas. A casa estava mergulhada em silêncio. Depois do velório, Clara caminhava sozinha pelos cômodos que pareciam carregar ecos da voz da avó. Cada móvel, cada objeto tinha uma memória impregnada. O relógio de parede continuava a marcar o tempo, mas para ela era como se as horas tivessem parado junto com o último suspiro daquela mulher que lhe ensinara tanto sobre a vida. Clara abriu a gaveta da cômoda do quarto principal, na intenção de organizar roupas e objetos pessoais. Encontrou lenços de tecido, fotografias amareladas, pequenos bilhetes dobrados. Tudo parecia comum, até que no fundo da gaveta os dedos tocaram algo diferente. Um caderno de capa dura, coberto por poeira e com o tecido já gasto pelo tempo. Ela o puxou com cuidado. Era um diário. O coração acelerou. Sua avó nunca mencionara ter escrito nada assim. Clara passou a mão sobre a capa, limpando a poeira. O caderno parecia vibrar em suas mãos, como se tivesse esperado anos para ser aberto. Ao girar a chave do pequeno fecho de metal, já enferrujado, mas ainda funcional, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. As primeiras páginas estavam em branco, mas logo, em meio ao cheiro de papel envelhecido, começaram a surgir as palavras, escritas com uma caligrafia firme, elegante, carregada de emoção. E foi ali, na primeira linha, que Clara sentiu o mundo desabar. Escrevo estas páginas para que, um dia, alguém saiba que eu vivi um amor impossível. Um amor que nunca pôde ser contado em voz alta, mas que grita em silêncio dentro de mim. Clara fechou os olhos, respirou fundo e percebeu que estava prestes a descobrir um lado da avó que nunca imaginou. As páginas seguintes estavam cheias de palavras que pareciam pulsar. Clara passou os olhos devagar, como quem segura a respiração antes de mergulhar. Eu tinha apenas 17 anos quando o conheci. Era uma tarde quente de verão e a praça da cidade estava cheia de vida. Eu estava sentada à sombra de uma árvore, lendo um livro, quando uma sombra cobriu as páginas. Levantei os olhos e vi um rapaz alto, de sorriso fácil, que perguntou se poderia se sentar ao meu lado. Seu nome era Miguel. Clara parou a leitura por um instante. Miguel. Nunca ouvira esse nome nas histórias que a avó contava da juventude. Sempre que falava de sua vida antes do casamento, a avó descrevia apenas coisas comuns. Os estudos, o trabalho na costura, os bailes da comunidade. Nunca um nome, nunca um romance. Ela voltou ao diário, o coração acelerado. Conversamos por horas, como se já nos conhecêssemos. Eu, tímida, e ele, cheio de sonhos. Contou que queria ser médico, que estudava à noite para conseguir uma bolsa. Seus olhos brilhavam quando falava do futuro, e eu senti, pela primeira vez, que alguém olhava para mim não como a menina quieta da cidade pequena, mas como alguém que tinha um mundo inteiro dentro de si. Clara conseguia imaginar a cena, quase como se estivesse assistindo a um filme antigo. A avó jovem, sentada sob a árvore, com o coração disparado, descobrindo a magia do primeiro encontro. Virou mais uma página. Nos dias seguintes, voltei à praça. Sempre com o mesmo livro, sempre esperando que ele viesse. E ele vinha. Sentava-se ao meu lado, trazia histórias, risadas, e aos poucos roubava meu coração sem pedir licença. Quando ele me olhava, eu sentia que nada mais existia. E em silêncio, eu já sabia.
Aquilo não era amizade, era amor. Clara levou a mão à boca. A avó nunca falara de amor verdadeiro assim. Sempre dizia que o avô, homem sério e rígido, havia sido sua única paixão. Mas aquelas páginas diziam outra coisa. Havia existido alguém antes, alguém que a marcou profundamente. O diário continuava, carregado de emoção. Mas havia um problema. Miguel não era do mesmo meio que o meu. Meus pais tinham outros planos para mim, e eu sabia que jamais aceitariam nosso romance. Naquela época, os nomes das famílias pesavam mais do que os sonhos dos filhos. Ainda assim, eu não conseguia me afastar. Cada encontro era uma chama que me aquecia, ainda que eu soubesse que poderia me queimar. Clara fechou o diário por um momento, tentando respirar. Sentia que cada palavra da avó era um segredo sussurrado diretamente para ela, através do tempo. E ao olhar novamente para a capa envelhecida, percebeu, estava apenas no começo da história. Clara virou a página com cuidado, como se estivesse prestes a abrir uma porta para um lugar proibido. O cheiro do papel antigo parecia carregar consigo a respiração da própria avó, como se ela estivesse ao lado, narrando a história em sussurros. Os dias começaram a ganhar um brilho diferente. Eu acordava pensando nele e adormecia com o coração disparado, lembrando de cada palavra, cada sorriso. Nossos encontros passaram a ser cada vez mais frequentes, mas sempre em silêncio, sempre na sombra do segredo. Eu dizia à minha família que ia visitar uma amiga, que ia estudar, mas na verdade era Miguel quem eu ia encontrar. Clara sentiu um arrepio. Era estranho pensar na avó jovem, inventando desculpas para viver um amor escondido. Sempre a enxergou como uma mulher de princípios firmes, séria, quase rígida. Agora descobria que, por trás daquela imagem, havia uma garota que ousou desafiar o destino. Nos víamos à beira do rio, sob a mesma árvore que nos uniu pela primeira vez. Ele trazia flores silvestres que colhia no caminho e me entregava com um sorriso tímido. Eu as guardava entre as páginas dos meus cadernos como pequenos tesouros que ninguém podia descobrir. Cada pétala era a prova de um amor que precisava viver escondido para sobreviver. Clara fechou os olhos e pôde imaginar. A avó rindo baixinho, recebendo flores simples, mas carregadas de significado. Miguel olhando para ela como se fosse o centro do universo. Nunca houve um beijo longo ou um abraço demorado. O medo de sermos vistos nos fazia conter os gestos, mas bastava a ponta de seus dedos, roçando os meus, para que eu sentisse o mundo inteiro parar. E naqueles segundos roubados, eu compreendia que o amor verdadeiro não precisa ser escandaloso. Ele se revela nas pequenas coisas, nas presenças silenciosas. As palavras eram poesia pura. Clara sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos. Sempre achou que a avó tivesse tido uma vida comum, sem grandes aventuras. Mas ali estava a prova de que ela viveu intensamente, mesmo que em segredo. Virando mais páginas, o tom do diário começava a mudar. Mas quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava esconder. Meus pais começaram a desconfiar de minhas ausências. E Miguel, por sua vez, começava a sofrer com a impossibilidade de vivermos à luz do dia. Nosso amor crescia, mas junto dele cresciam também as muralhas que nos separavam. Clara sentiu o coração apertar. O amor que florescia já começava a carregar a sombra do inevitável. E antes de fechar o diário naquela noite, Clara percebeu algo profundo. A avó não era apenas a mulher que lhe contava histórias de moral e fé. Era uma mulher que havia arriscado, que havia amado de verdade e que carregava dentro de si um segredo que moldou toda a sua vida. Clara virou mais algumas páginas, sentindo que a narrativa ficava mais densa, como se a própria caligrafia da avó
carregasse o peso daquilo que estava sendo revelado. As linhas deixavam de ser suaves e ganhavam traços mais firmes, como se fossem escritas em meio a lágrimas ou a um coração acelerado. Foi numa noite de domingo que percebi que o segredo estava por um fio. Meus pais me chamaram para conversar. Havia no olhar deles uma mistura de desconfiança e severidade. Perguntaram onde eu tinha passado as tardes, com quem me encontrava. Minhas respostas ensaiadas já não os convenciam. Eu sentia o cerco se fechando. Clara engoliu em seco. Imaginava a avó, ainda adolescente, diante da pressão de uma época em que as escolhas pessoais quase nunca pertenciam ao indivíduo, mas à família. Naquele mesmo dia, ouvi meu pai falar em tom ríspido que já tinham planos para mim. Havia um jovem da cidade, filho de um comerciante influente, que ele considerava um bom partido. O destino que eles traçavam para mim estava claro: casar, manter a reputação da família, ser exemplo de obediência. Mas dentro de mim, o coração gritava o nome de Miguel. Clara levou a mão ao peito. Era doloroso imaginar a avó dividida entre o amor verdadeiro e as amarras impostas pela sociedade. As tardes com Miguel tornaram-se ainda mais arriscadas. Cada passo até a praça era acompanhado pela sensação de que alguém me seguia. Cada sorriso trocado parecia vigiado por olhos invisíveis. Eu não queria desistir, mas sabia que o tempo trabalhava contra nós. O diário começava a ganhar contornos de tragédia. Foi então que Miguel me disse: "Eu não quero te perder para o silêncio. Se for preciso, fujo contigo. Vamos embora desta cidade, começar uma vida em outro lugar, mesmo que seja difícil." Meu coração se iluminou e, ao mesmo tempo, se apertou, porque eu sabia que dizer sim significaria trair tudo o que minha família esperava de mim. E dizer não significaria trair a mim mesma. Clara fechou os olhos. As lágrimas escorriam silenciosas. Sua avó, que ela sempre viu como firme e inabalável, havia sido apenas uma jovem assustada, dividida entre a coragem e o medo, entre o amor e a obediência. Naquela época, o amor era visto como ousadia, e ousar demais podia custar caro. Eu sabia que meus pais fariam de tudo para impedir, e no fundo, eu sentia que o momento da escolha estava se aproximando. Clara fechou o diário por um instante, respirou fundo e olhou para a foto da avó na estante. O sorriso sereno da velhice agora carregava uma nova dimensão. Por trás daquela paz, havia um passado de luta, de segredos, de amores proibidos. E enquanto segurava o caderno contra o peito, Clara se perguntou: se fosse eu, teria tido coragem de escolher o amor? As páginas do diário já não carregavam apenas lembranças, mas a tensão de um coração encurralado. Clara as lia com o fôlego suspenso, sentindo-se parte daquela trama como se fosse sua própria história. Naquela semana, Miguel me esperou perto do rio. O céu estava tomado por estrelas e a lua refletia na água como um farol silencioso. Ele parecia mais nervoso do que nunca. Seus olhos, sempre cheios de esperança, agora estavam marejados. "Eu não aguento mais te ver em segredo", disse. "Não quero passar a vida inteira roubando minutos. Quero você por inteiro." Clara parou por um instante. Era impossível não imaginar o cenário. 2 jovens em silêncio, a tensão da noite ao redor, o amor pedindo espaço para respirar. Eu também não suportava mais. Meu coração clamava por liberdade. Foi então que ele me propôs fugirmos juntos. Disse que tinha amigos em outra cidade, que poderia estudar medicina lá e que mesmo começando do zero, estaríamos livres. Ele me pediu uma resposta ali, sob o céu testemunha da nossa promessa. O diário revelava a intensidade de um amor que parecia maior que o mundo. Eu disse sim. Não hesitei. Pela primeira vez,
permiti que minha voz seguisse meu coração. Prometi a ele que no final daquela semana me encontraria na estação. Eu levaria apenas uma mala pequena e juntos partiríamos para longe das correntes que nos prendiam. Ele me abraçou como quem sela um pacto eterno. Nunca esqueci a força daquele abraço. Era a certeza de que estávamos escolhendo um ao outro acima de tudo. Clara sentiu o corpo arrepiar. Nunca imaginou que a avó tivesse sido capaz de um gesto tão ousado, tão contrário ao que viveu depois em sua vida adulta. Voltamos para casa em silêncio, cada um pelo seu caminho. Mas dentro de mim havia uma chama que nada poderia apagar. Eu não dormi naquela noite. Cada batida do relógio me aproximava da promessa que havia feito. Pela primeira vez, senti que meu futuro não estava nas mãos de meus pais, mas nas minhas. Eu estava pronta para arriscar tudo pelo amor. Clara fechou o diário devagar, o coração acelerado. Sabia que ainda havia muito a descobrir, mas já entendia. Sua avó não fora apenas uma senhora de histórias contidas. Fora uma jovem que ousou sonhar alto, amar intensamente e desafiar o destino. Mas algo no tom das palavras ainda a inquietava. A narrativa era apaixonada, mas havia uma sombra escondida atrás de cada linha. Uma sombra que dizia que a história não terminaria como nos contos de fadas. Clara virou a página com o coração aos pulos. A caligrafia da avó parecia mais acelerada, como se as palavras corressem junto com o tempo daquela semana decisiva. Acordei antes do sol. Não por ansiedade apenas, mas porque algo dentro de mim sabia que aquele dia não podia ser desperdiçado. Lavei o rosto, prendi o cabelo em um coque simples e fiquei olhando meu reflexo por um instante. Era como se eu estivesse me despedindo de uma versão de mim que já não voltaria. A casa ainda dormia. Os passos da mãe, sempre tão pontuais, não haviam ecoado no corredor. O pai, por certo, roncava na cadeira da sala, hábito das noites em que se demorava nos jornais. A avó de Clara descrevia cada ruído com precisão, como se a memória registrasse o mapa da fuga. Preparei uma mala pequena, apenas 2 vestidos, algumas peças íntimas, o livro que ele dizia que amava em mim e a fita azul que minha mãe costurara no meu primeiro laço de cabelo. Hesitei diante da fita, era parte do lar que eu estava prestes a deixar. Coloquei-a no bolso do vestido, como quem leva o cheiro de casa escondido no peito. Ao descer as escadas, um estalo traiu seu peso. O coração disparou. A avó contou que ficou imóvel por longos segundos, ouvindo a respiração da casa, o vento na janela, o relógio marcando segundos, o chiado distante do rádio esquecido na cozinha. Ninguém acordou. Na mesa, deixei um bilhete e o engoli de volta com os olhos. Eu não tinha coragem de feri-los antes da hora. Talvez, no futuro, fosse chamado de covardia. Naquele instante parecia a única maneira de não abrir guerra. Decidi que escreveria quando estivesse segura, quando já não pudessem me trazer de volta pela força dos gritos. A mala pesava pouco, mas a consciência pesava muito. O diário seguia. Fui à igreja, como sempre fazia nas manhãs de domingo. Sentei-me no último banco. Não pedi sinal do céu. Pedi coragem para honrar o sinal que já estava em mim. Quando saí, encontrei a rua mais clara do que de costume. O sol nascera devagar, tingindo tudo de um dourado manso, como se dissesse que havia bênção no risco. De volta para casa, porém, a tensão armou sua armadilha. A avó descrevia o olhar da mãe, mais atento, mais demorado. Você está pálida, disse ela e tocou minha testa. Está tudo bem? Assenti rápido demais. A pressa sempre denuncia. Ela percebeu. E eu percebi que ela percebeu. Ao meio-dia, o pai chamou para o almoço com uma voz mais dura do que o normal. A mesa, que sempre fora cenário de pequenas conversas,
virou sala de interrogatório. Onde tem passado as tardes? A pergunta veio sem rodeios. Senti o grito antigo subindo pela garganta, mas respondi com meia verdade. Tenho lido na praça. Meu pai apertou os olhos. Sozinha? O silêncio denunciou o nome que eu não disse. O diário tremia nas mãos de Clara. Ela quase podia ouvir as louças sobre a mesa, o talher batendo no prato, a respiração pesada do pai. A avó continuava. Decidi que não seria pega pela metade do caminho. Fiquei com eles a tarde inteira, obediente. Costurei com minha mãe, varri o quintal, levei água às plantas. Cada gesto era uma cortina para esconder o relógio dentro de mim. À medida que a hora se aproximava, os imprevistos surgiam, como se o destino testasse a vontade. O fecho da mala, que abrira de manhã, emperrou quando tentei conferir. O metal rangia e o som parecia um sino de alarme. Respirei fundo, forcei com cuidado e por fim cedeu. Vesti o meu vestido mais simples, a fita azul no bolso. Miguel a esperaria à noite, na plataforma 2, com um lenço branco no bolso. O sinal combinado. Tarde demais para suspeitas, cedo o bastante para o último trem. Quando o relógio marcou 7h30, minha mãe pediu que eu ficasse. Tem visita, avisou. Meu coração congelou. Quem? Eram os tios, aqueles que opinavam sobre tudo. Eu os cumprimentei com um sorriso que pesava 100 quilos. Eles conversavam e cada palavra atrasava o futuro. O tempo elástico se esticava. O diário anotava o protocolo da espera. Água servida, bolo cortado, uma história longa demais sobre o filho do vizinho. O pai ria de algo que não tinha graça. A avó sentia o trem partir sem ela, mesmo estando ainda em casa. Olhei o relógio às escondidas, 8h05. Eu precisava sair às 8h15. Disse que iria ao quarto buscar um chale. Noite fria. Subi as escadas em silêncio, fechei a porta, segurei a mala. O espelho me devolveu uma moça que tremia. Agora, eu disse a mim mesma, agora ou nunca. Na porta do quarto, um susto. Passos no corredor. Minha mãe parou diante de mim, olhou meus olhos como se pudesse abri-los por dentro. Você ama esse rapaz? A pergunta cortou o ar. Não havia mais disfarces nem curvas. Eu disse que sim. Não com a voz, com o rosto inteiro. O texto ficava curto, afiado. Ela pousou a mão no meu ombro. Não sei se para impedir, não sei se para abençoar. Disse apenas, se for, saiba que não há volta e que o mundo lá fora também morde. A frase poderia ser uma prisão, tornou-se um anúncio do abismo e ainda assim eu o escolhi. Clara prendeu a respiração. O diário acelerava a marcha. Desci as escadas. O corredor parecia mais longo do que nunca. O portão mais pesado. A rua mais vazia. Caminhei depressa, sem correr. Quem corre chama o olhar do mundo. Eu queria passar invisível entre os curiosos. O vento noturno trouxe o cheiro de terra molhada. A cidade pequena recolhia suas luzes, mas mantinha as janelas entreabertas, como olhos que vigiam sem piedade. A estação surgia ao longe, com seus lampiões amarelos, e um apito distante cortou a noite. Apertei a mala contra o corpo e pensei na fita azul. Minha infância coube ali, entre dedos e tecido. No bolso, ela me ancorava e me empurrava ao mesmo tempo. A plataforma apareceu. O letreiro marcava 2028. O sinal combinado. Lenço branco no bolso de um casaco escuro. Um vulto junto ao poste de ferro. O coração da avó de Clara batia na página. Dava para senti-lo por baixo da tinta. Ele estava lá. Clara fechou o diário por um segundo, a mão sobre a capa, como quem precisa se recompor antes de avançar. Por trás daquela frase curta, havia uma explosão. Esperança de um lado, perigo do outro.
O trem prestes a chegar, a família talvez percebendo a ausência, a cidade inteira pronta para sussurrar o escândalo na manhã seguinte. Miguel sorriu. Eu sorri de volta, com lágrimas, e o mundo por um instante parou. A caneta parecia ter respirado antes de continuar. O próximo parágrafo começava com uma letra maior, como quem abre uma porta. Foi então que a tinta falhava um pouco, como se a mão tivesse tremido. A folha trazia uma mancha mínima, talvez uma lágrima seca. Clara sentiu que o destino, naquele exato ponto, erguia a sua moeda no ar, girando entre as duas faces, amor e perda, e virou a página. Clara virou a página com as mãos trêmulas. A letra da avó parecia oscilar, ora firme, ora vacilante, como se cada palavra fosse escrita no mesmo compasso do coração. Foi então que o apito cortou a noite, e a locomotiva apareceu, lenta como um animal antigo. O ar cheirava a ferro e carvão. Eu vi o lenço branco no bolso de Miguel. Ele sorriu como quem finalmente respira. Senti minhas pernas obedecerem ao futuro. A cena se abria como um filme. O trem raspava trilhos, luzes amareladas deslizavam pela plataforma. Vultos apressados, malas batendo, murmúrios curtos. E os olhos dos dois, um farol chamando o outro no meio do nevoeiro. Ele estendeu a mão. Eu fui. A mala pesava menos do que a decisão. O mundo desapareceu por alguns passos. Você veio, ele disse. E só então eu entendi o tamanho da minha coragem. Eu vim, respondi, e naquele vim cabia tudo o que eu deixava para trás. O diário afinava o tempo como um violino, segundos esticados, respirados, saboreados. Mas foi a seguir que a tinta ganhou nervura. Ouvi meu nome como um tiro. Clara, minha mãe. A voz não era grito, era ferro. Virei e a vi, sozinha. Sem meu pai, sem meus tios, e mesmo assim ela parou o meu mundo. Clara prendeu o ar. A avó continuava. Ela caminhou até mim com passos medidos. O lenço dela tremia nos dedos, não de raiva, mas de algo que só entendi anos depois. O medo de me perder para sempre. Volta para casa, ela disse, mas os olhos pediam outra coisa. Seja feliz e volte viva. Entre nós duas, o trem rangia, impaciente. Miguel deu um passo à frente, o peito à mostra, a humildade inteira na face. Eu a amo, ele disse. A minha mãe sustentou o olhar como quem mede o peso de uma vida. Amor também é pão e teto, respondeu. Você pode prometer isso a ela? Ele respirou, e o ar pareceu curto para a honestidade. Posso prometer trabalho, posso prometer luta, posso prometer dignidade e que jamais vou soltar a mão dela. Houve silêncio. O apito repetiu sua sentença. Passageiros subiam, outros desciam. O destino, impaciente, olhava o relógio. Minha mãe se aproximou de mim, tocou meu rosto com a palma morna. Se você for, vai ser por você, não por fugir de nós, e vai aguentar o que vier. Eu disse que sim com um fio de voz que era feito de todas as minhas idades. O diário anotou o gesto que mudaria tudo. Ela tirou do próprio pulso um cordão fino e o colocou na minha mão, para lembrar que amor que prende não é amor, mas amor que cuida volta a abrir porta. O trem chiou mais alto, como se pedisse resposta. E então o impacto. A sombra do meu pai surgiu no fim da plataforma. Atrás dele, meus tios. O mundo fechou os punhos. Ele veio na minha direção como tempestade. Você não vai, disse, e sua voz juntava a cidade inteira. A mão dele alcançou a mala. Miguel interveio, não com força, mas com o corpo, como quem oferece o próprio peito para evitar uma queda. As linhas ficaram curtas, cortadas, como quem escreve e respira ao mesmo tempo. Saia da frente, rapaz. Eu a respeito. Respeito o senhor, mas não vou soltá-la sozinha nesse instante. A multidão farejou novidade. Janelas se abriram.
Olhos se multiplicaram, o trem bufou e o chefe da estação apitou o último aviso. Meu pai segurou meu braço, não com delicadeza. Eu vi o medo por trás da fúria, o medo de me perder para um mundo que ele não controlava. Miguel, com a voz baixa, disse: se ela quiser ir, eu vou com ela. Se ela quiser ficar, eu volto todos os dias até que me mandem embora de vez. A avó de Clara cravou a caneta no papel. A tinta engrossou como sangue. Eu quis ir, mas vi os olhos da minha mãe. Não eram correntes, eram orações. E entendi que se eu partisse naquele exato minuto, eu não saberia voltar para pedir perdão caso o mundo mordesse como ela avisou. O trem gritou, eu gritei por dentro. O instante se abriu em 2 futuros. Eu tirei do bolso a fita azul e amarrei no pulso de Miguel. Seja o meu endereço, eu disse. Escreva, eu responderei. E quando eu puder, eu irei, nem que o caminho seja longo. Ele fechou os olhos, como quem recebe um sacramento. Eu vou te esperar, respondeu. O pai puxou o braço dela de volta. Não houve cena de novela, nem queda dramática. Houve o real. O trem arrancando, o vento cortando a pele, o gosto de ferro na boca. A fita azul os mantinha ligados por um fio invisível. Miguel não correu atrás do trem, correu atrás dos meus olhos. E enquanto a locomotiva engolia os trilhos, nós dois entendemos a mesma coisa. O amor não tinha perdido. Ele tinha sido adiado. Clara sentiu as próprias lágrimas caírem sobre a página. A avó escrevia já do quarto de madrugada como se ainda ouvisse os apitos. Em casa, meu pai me trancou no silêncio. Minha mãe me deixou pão e água e um bilhete que dizia: a porta não é chave, é tempo. Eu sorri chorando. Na manhã seguinte, escrevi a primeira carta. A última parte do bloco vinha como promessa. Combinamos um endereço neutro, uma caixa postal emprestada por uma professora que me queria livre. Eu lhe disse: se me for negada a rua, escreverei pela janela. Ele respondeu: se me for negada a casa, levantarei um alpendre com as próprias mãos, e nele te espero. O bloco terminava com um desenho simples, um laço. O mesmo laço da fita azul. Ao lado, uma data e uma palavra: promessa. Clara virou a página com reverência. As linhas que se seguiam tinham outra cadência, menos corridas, mais longas, como se a avó tivesse respirado fundo e encontrado no escrever o único espaço para amar sem medo. Miguel e eu passamos a viver entre envelopes. Cada carta era um lar que se abria, uma cama para descansar o coração cansado. Escrevíamos de madrugada, quando as casas dormiam, e colocávamos nas mãos discretas da professora Ana, que se tornara nossa cúmplice. A caixa postal era o nosso baú secreto. Clara podia imaginar as cartas cruzando ruas silenciosas, passando por mãos cuidadosas, carregando segredos que nenhum vizinho poderia decifrar. Na primeira carta, ele escreveu: ainda sinto sua fita no meu pulso, carrego-a como quem carrega a própria pele. Onde você não está, ela me lembra que você existe. Respondi: e onde você não chega, eu invento seu abraço para me aquecer. As páginas seguintes eram trechos soltos, colagens de palavras que sobreviveram ao tempo. Ele me contava dos estudos, das noites em claro no trabalho para pagar livros. Dizia que quando cansava, fechava os olhos e via a praça onde nos conhecemos, e o sono deixava de pesar. Eu lhe falava da minha rotina vigiada, dos olhares duros de meu pai, das tarefas intermináveis. Mas entre linhas eu escondia beijos que nunca pude dar. Clara suspirou. Nunca imaginou que sua avó tivesse vivido um amor tão literário, tão tecido por palavras. Algumas cartas chegavam manchadas de chuva, outras com marcas de dedos apressados, mas nenhuma deixava de chegar. Era como se o próprio destino, mesmo cruel, fizesse questão de entregar nossa correspondência.
Escrevemos por meses, até que já não eram apenas cartas, eram capítulos de uma vida que construíamos à distância. Havia também momentos de dor. Sinto sua ausência, como quem sente frio nos ossos, escreveu ele uma vez. Respondi, e eu sinto sua ausência como quem perde o ar. Sobrevivo, mas nunca inteira. Clara enxugou os olhos. O diário parecia sangrar emoção. Minha mãe descobriu uma das cartas. Não a mostrou ao meu pai. Guardou-a em silêncio, mas me olhou de um jeito diferente naquele dia. Havia ternura e havia medo. Foi quando entendi. Ela não era inimiga do meu amor. Era prisioneira do seu próprio tempo. O tempo passava, a avó registrava, as estações mudaram, vi folhas caírem, flores nascerem, chuvas lavarem as ruas. Miguel me escrevia que cada estação era só contagem regressiva. Um dia, Clara, a gente não vai mais precisar de papel. Nossas paredes serão as mesmas, nosso teto será o mesmo. Até lá, eu espero. Clara fechou os olhos e imaginou a avó jovem, escrevendo à luz fraca de uma lamparina, escondendo cartas no fundo de gavetas, beijando o papel antes de entregá-lo. E sentiu que cada palavra ainda vibrava no presente, como se aquelas cartas não tivessem atravessado apenas o tempo, mas também o sangue chegando até ela. Clara virou a página e percebeu de imediato. A letra da avó estava mais tensa, os traços mais pesados. Como se cada palavra tivesse sido escrita com a mão, pressionando o papel, carregando um peso invisível. Foi numa manhã cinzenta que percebi que algo havia mudado. Esperei na caixa postal, mas não havia carta. Esperei no dia seguinte, e também não. A professora Ana me olhou com preocupação. Talvez esteja doente, disse, mas no fundo eu sabia. O silêncio também fala. Clara sentiu um arrepio. Era como se o ar da sala tivesse ficado mais frio. Uma semana se passou. Cada dia era uma eternidade. Eu escrevia mesmo assim, mesmo sem resposta. Enchi envelopes com a minha saudade, com minha fé, com meu medo. Entregava-os à professora, mas a caixa permanecia vazia quando voltava. A avó relatava o desespero de ver a ponte, antes tão firme, começar a rachar. Foi então que ouvi rumores na cidade. Miguel havia conseguido uma oportunidade em outra região, um estágio num hospital distante. Disseram que partira às pressas, que não teve tempo de se despedir. Meu coração não acreditou. Miguel não partiria sem me avisar, mas minha razão tremia, e se tivesse mesmo ido, e se a promessa tivesse se perdido na pressa do destino? As palavras seguintes estavam borradas, como se lágrimas tivessem caído sobre o papel. Clara passou os dedos e sentiu o relevo da tinta desbotada. Procurei respostas nas ruas, mas o silêncio das pessoas era ainda mais cruel. Alguns me olhavam com pena, outros desviavam o olhar. Eu sabia que havia segredos maiores do que eu podia suportar. E então veio a revelação mais dura. Meu pai descobriu as cartas, não todas, mas o suficiente para entender. Confrontou minha mãe e depois a mim. Rasgou os envelopes diante dos meus olhos e disse que amor nenhum sustentaria uma casa sem obediência. Eu quis gritar, mas a voz morreu dentro de mim. Foi a primeira vez que senti o gosto da impotência. Clara levou a mão ao rosto, chorando junto. O diário parecia latejar em suas mãos. Fui proibida de sair de casa. Minhas visitas à professora terminaram. Minhas cartas recolhidas e queimadas. Ainda assim, escondi uma, aquela em que Miguel dizia: se não houver porta, eu abrirei janela. Se não houver janela, eu esperarei pelo vento. Essa carta nunca deixei queimar. Escondia entre minhas roupas, como quem esconde o próprio coração. O diário terminava a página com um silêncio escrito, uma linha em branco, um espaço onde talvez coubesse um grito que nunca foi colocado no papel. Clara fechou o diário por alguns segundos,
pressionando-o contra o peito. Percebia que o amor da avó fora forjado tanto na chama da paixão quanto nas cinzas da separação. E sabia que ainda havia mais, porque uma história assim não poderia ter sido enterrada apenas pelo silêncio. Clara virou a página com cuidado, quase pedindo licença ao passado. A caligrafia da avó tornava-se novamente mais redonda, como se as mãos que escreviam tivessem recuperado um pouco da ternura que a dor havia endurecido. Meses se passaram na cadência dos afazeres e da vigilância. A casa me vigiava, as janelas me vigiavam, até a chaleira, quando apitava, parecia anunciar: fique. Eu obedecia com o corpo, mas a alma vivia em fuga. Acompanhava Miguel pelas ruas que eu inventava para ele, de cidade em cidade, de turno em turno, num hospital que eu não conhecia. O tempo, esse animal antigo, às vezes fere para depois oferecer a língua morna do cuidado. Foi numa tarde de chuva miúda, quando o cheiro de terra subia do quintal e a luz parecia de vidro, que a campainha soou. Abri a porta e vi um rapaz muito jovem, chapéu encharcado, os olhos inquietos. A senhora é... Disse meu nome correto, mas baixo, como quem protege um segredo do vento. Sou amigo de Miguel, acrescentou. Ele pediu que eu encontrasse a senhora. Demorei mais do que devia. Perdoe. Clara prendeu a respiração. As linhas adiante vinham com pressa contida, como quem derrama um copo sem querer. Ele me entregou um envelope amassado, papel grosso, com uma mancha de café e outra de, não sei, nos cantos, a marca do caminho longo. Reconheci a letra, Miguel. Minhas mãos tremeram tanto que o rapaz ofereceu apoio com o olhar, sem tocar. Fechei a porta devagar. Abri a carta com a solenidade de quem abre o peito. A carta, copiada pela avó no diário, ocupava quase 2 páginas. Minha Clara. Esperei respostas que não vieram e temi o pior. Depois soube, pelas bocas que nunca falam tudo, que suas cartas haviam sido interrompidas por uma fogueira que não aquece. Parto para o interior, uma vaga num hospital de campanha. Não é o que sonhei, mas é um caminho. Se este bilhete te alcançar, guarda-o como quem guarda uma rota. Não sei quando poderei voltar, mas eu volto. E se não voltar, deixo as pegadas para que encontre onde fui. No meu pulso, a sua fita ainda é endereço. Se me esquecerem no mundo, ela me devolve a você. Teu, sempre, Miguel. Clara passou a mão nos olhos. Pôde sentir no traço copiado a voz apertada de um amor que aprende a falar baixo para não acordar as sentinelas. A avó anotou. Chorei sem fazer barulho. Minha mãe, do corredor, percebeu a fresta de luz sob a porta e entendeu que havia um sol nascendo dentro de mim. Não disse nada. Apenas deixou um pires com pão e uma xícara de chá no batente. Quando abri, ela tinha ido. E no vapor do chá, li a bênção que sua boca não podia pronunciar. Os dias seguintes foram um fio esticado entre o passado e um futuro incerto. Havia, no entanto, algo novo, uma direção. A avó contava que começou a visitar a feira aos sábados, pretexto comum, olhos baixos, porque um bilhete anônimo lhe chegara por baixo da porta com 2 palavras: Banca Azul. Na feira, entre legumes e panos, havia uma banca coberta por uma lona azul desbotada. Ali, um livreiro de mãos manchadas de tinta a cumprimentou com naturalidade exagerada, como se a conhecesse há anos. Ele me estendeu um livro. Entre o índice e o capítulo 1, um retângulo de papel dobrado. Mensagens sempre chegam quando o coração não dorme, disse, como quem comenta o clima. Afastei-me, comprei laranjas, voltei para casa com as pernas leves e as mãos pesadas. O bilhete era curto. Sábado, 17 horas, atrás da capela antiga. 1 minuto apenas. Se não puder, eu entendo. Se puder, eu aprendo a respirar de novo. Clara sentiu o peito de vidro.
A avó descrevia aquele sábado como se o corpo todo fosse ouvido, atento a ruídos e sinais, pregos no assoalho, martelos distantes, o riso de crianças que não sabem guardar segredos. Fui. Atrás da capela, o muro coberto de trepadeiras fazia sombra de milagres. Cheguei antes, porque a espera é um tipo de coragem. Às 17 horas, ouvi passos. Não eram do meu pai, eram do mundo. E então, ele apareceu. Miguel. Estava mais magro, os ombros mais afiados, os olhos com uma luz que tinha visto de perto a dor dos outros, e ainda assim brilhavam. A fita azul no pulso. Um fio desbotado e firme, como nós. Não nos tocamos de imediato. Ficamos a um passo de distância para cabermos dentro do tempo curto. O diálogo anotado pela avó era como água com sede. Pensei que tivesse me esquecido. Ele disse, não como acusação, mas como quem espanta um pesadelo. Eu te escrevi todos os dias em silêncio, respondi. Eu te esperei em tudo o que fiz. Ele sorriu e o sorriso doeu. O encontro durou menos que um rosário apressado. E, no entanto, continha uma missa inteira. As mãos quase se encostaram. Não se encostaram. O mundo tinha olhos. A capela tinha ouvidos, mas havia palavras. Vou para o interior por uns meses, talvez anos. O que faço lá não é grande, mas é necessário. Se eu não puder te escrever, saiba que não esqueci. Se um dia eu adoecer, vou pensar no teu riso para baixar a febre. Se eu ficar são, volto com o teu nome dentro dos bolsos. Eu te espero, mesmo que me coloquem grades de açúcar, respondi. Elas derretem. Ele riu, e seu riso foi uma casa. Antes de partir, Miguel tirou do bolso um pequeno medalhão de metal. Gasto, sem valor para joalheiros, mas valioso para quem crê. Para quando te faltar a minha mão, disse, que isso te toque o pulso no lugar dela. Eu lhe dei a fita de reserva que guardava na bainha. Para quando te faltar céu, falei, que isso te lembre que o azul volta. O adeus foi um quase adeus. Não houve beijo. Houve um segundo a mais de olhar. Às vezes o milagre cabe num segundo. Depois, passos na rua próxima, vozes de homens, o estalar de botas. O livreiro da banca azul surgiu do nada, comprando tempo com perguntas sem importância. A avó entendeu. O mundo circulava. Ele se foi pela rua estreita que desce até o campo aberto. Eu fiquei olhando a curva, como se olhos pudessem dobrar esquinas. Quando o perdi de vista, fechei as mãos e senti o medalhão. Ele não pesava, era leve como promessa. Clara virou a folha e encontrou uma nota escrita à margem, em caligrafia diferente. Mais madura, talvez escrita anos depois, como quem volta a sublinhar o que nunca quis apagar. Naquele dia percebi que amor não é só presença. Amor é direção. Se você sabe para onde aponta, o corpo aguenta a distância. O retorno inesperado, percebeu Clara, não tinha sido uma explosão nem um rombo no muro. Tinha sido uma fresta teimosa. Por ali, a luz voltara a escorrer. Pouca, suficiente, sagrada. Começamos um novo modo de esperar. Cartas mais raras, sinais combinados que só nós entendíamos, um livro trocado na banca azul, uma pétala seca presa na contracapa, 3 batidas miúdas na madeira da capela num dia de festa. E de tempos em tempos, quando o risco deixava 1 minuto atrás do muro. Às vezes nem isso, às vezes só o saber. A última linha do bloco vinha como uma vela acesa. Prometemos não nos prometer prazos, prometemos só não desistir. E nessa promessa, adotamos um segredo que nenhum ferro conseguia arrancar. Quando o mundo fecha portas, o amor aprende o caminho das frestas. Clara virou a página e percebeu logo. A letra da avó estava menos firme, como se tivesse sido escrita em noites cansadas. Ainda assim, a força da emoção permanecia intacta. Os meses seguintes foram um fio de esperança e silêncio. Cada novo bilhete de Miguel era um bálsamo, mas também um lembrete da distância.
Eu o lia tantas vezes que as letras já pareciam impressas dentro de mim. Mas por mais que as palavras me sustentassem, o corpo começou a cobrar. A avó descrevia dores estranhas, febres repentinas, noites em que o peito pesava como se carregasse pedras. Minha mãe percebeu antes de mim. Certa noite colocou a mão na minha testa e disse: "Você está ardendo. Passei semanas entre chás e repouso forçado, mas meu coração não repousava. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Miguel. E cada vez que abria, via o teto do meu quarto como uma prisão." Clara apertou o diário contra o peito, como se quisesse abraçar aquela versão jovem e adoecida da avó. Cheguei a pensar que não resistiria. Havia noites em que a febre me fazia delirar e eu murmurava o nome dele. Minha mãe chorava baixinho no corredor, mas nunca permitiu que meu pai ouvisse. Ela carregava comigo o segredo em silêncio. Era sua forma de cuidar. Foi nesse tempo que uma nova decisão se desenhou. Miguel, sabendo da minha doença, escreveu uma carta diferente. Não falava de futuro, não falava de esperança, falava de agora. "Se você não vier até mim, eu irei até você. Não posso permitir que parta sem que eu esteja ao seu lado, nem que seja por um instante." O coração de Clara disparou. Podia imaginar a tensão daquelas palavras em mãos tão jovens. Respondi em segredo, pedindo que não viesse. Eu não queria que fosse descoberto, que fosse punido. Pedi que me esperasse, que confiasse que eu me levantaria. Mas no fundo, desejei que viesse. Nunca fui tão dividida em toda a minha vida. As páginas seguintes carregavam uma ternura dolorida. Em meio à febre, sonhei que ele entrava pela janela e sentava-se ao meu lado. Sonhei que segurava minha mão e que a fita azul brilhava à luz da lamparina. Quando acordei, não havia ninguém. Apenas o medalhão sobre o peito, quente como se tivesse sido aquecido por outra mão além da minha. Clara suspirou fundo, lágrimas escorrendo. Melhorei aos poucos, não pela medicina da época, mas porque dentro de mim havia um motivo para resistir. Eu não podia desistir sem antes vê-lo novamente. E essa decisão, mais do que qualquer chá ou oração, foi o que me manteve viva. E então a linha que doía. Mas entendi que o corpo é um lembrete cruel. Ele me dizia: "Não temos todo o tempo do mundo. Amar de longe pode sustentar a alma, mas não sustenta a carne para sempre." Eu precisava escolher. Ou o enfrentava de vez, com todas as consequências, ou corria o risco de perder o amor junto com a saúde. A avó encerrava a página com uma frase que soava como confissão e aviso: "O amor é paciente, mas o corpo não é." E quando o corpo pede presença, o coração precisa decidir se vai obedecer à vida ou ao medo. Havia dias em que a casa parecia respirar junto com ela. E havia outros em que a casa parecia segurar sua respiração, como se cada parede aguardasse a palavra errada para desabar. Depois da doença, os passos de minha mãe ganharam outra música. Não eram mais leves, eram decididos. Eu a observava encher a chaleira, varrer o quintal, dobrar as roupas com um cuidado que, agora eu sabia, era também despedida. Ela se despedindo do tempo em que podia me proteger com silêncio. "Filha", ela disse certa manhã sem rodeios, "seu pai sabe que algo continua." A frase caiu como louça quebrando no azulejo do peito. O sol entrava em faixas pela janela, levantando poeira dourada no ar. As partículas dançavam como se nada estivesse acontecendo, e eu quis odiá-las por isso. A vida tem a insolência de continuar bonita nos dias em que tudo dói. O que ele sabe? Minha voz era um fio. O suficiente para exigir resposta. "Hoje à noite ele vai falar, e eu..." Ela parou, os olhos marejando. "Eu não vou te entregar, mas também não consigo mais te esconder. Isso está te consumindo. Está me consumindo. Está consumindo esta casa." Passei a manhã com as mãos ocupadas e o coração de joelhos.
Lavei pratos que não estavam sujos, afofei travesseiros já macios, abri e fechei a gaveta onde o medalhão dormia junto às meias. Cada gesto era uma reza. Cada reza pedia duas coisas impossíveis: coragem e delicadeza no mesmo copo. Quando a noite chegou, a mesa foi posta como sempre: pão, sopa, um prato de frutas, o rádio baixo. Meu pai sentou-se com a gravidade de quem preside tribunal. Os talheres ficaram no lugar, intocados. Minha mãe permaneceu de pé, como quem não encontra cadeira suficiente para o que traz no corpo. Você ainda escreve para ele? A pergunta veio reta, sem preâmbulos. Abri a boca para responder e, pela primeira vez, minha mãe falou antes de mim. Ela escreve para si mesma, para continuar viva. Meu pai a olhou com surpresa, como se reconhecesse uma mulher que não esperava ver. Eu perguntei à menina. Ele retomou, a mandíbula travada. Você ainda escreve? A única covardia é a palavra que falta. Então eu disse, sim, o som dessa sílaba desenhou uma fissura no chão. Não foi grito, não foi desafio, foi verdade. A verdade tem um tom que nenhuma outra coisa imita. Então chega, ele respondeu, soprando a poeira dos séculos por cima de mim. Amanhã mesmo eu a levo para a casa da tia. Lá não há feira, não há banca azul, não há capela antiga. Acabou. Minha mãe deu um passo. Não foi grande, foi definitivo. Ela não é mercadoria para mudar de prateleira quando convém. É nossa filha e está doente de tristeza. Você quer enterrá-la de pé? O silêncio que se seguiu não cabia na sala. A lâmpada oscilou como se também tivesse medo. Meu pai então bateu a mão na mesa, não por raiva apenas, mas para segurar o mundo que lhe escapava. Amor não enche panela. Ele respirou, a voz falhando de leve. Primeira rachadura no seu ferro. Eu tenho medo por você. E olhou para mim pela primeira vez naquela noite. Medo do que o mundo faz com mulheres que escolhem sozinhas. Eu quero te proteger. A palavra medo encontrou lugar em mim. O amor dele sempre teve cara de grades. Ali eu enxerguei o coração por trás das barras. Pai, comecei, e nunca a palavra me pareceu tão grande na boca. Eu não quero te desobedecer. Eu quero sobreviver inteira. Não dá mais para viver do lado de dentro quando a minha vida chama do lado de fora. Eu não quero fugir de vocês. Eu quero que vocês caminhem comigo até o portão e me vejam atravessar sem vergonha. Ele desviou os olhos. É difícil encarar uma filha que aprendeu a usar a própria voz. Minha mãe encostou os dedos na borda da mesa, como quem assina um documento invisível. Se ela for, eu vou junto até a esquina. Disse, eu volto, mas vou. Meu pai passou a mão no rosto, cansado de todos os papéis que vestiu a vida inteira. Provedor, juiz, guarda. Quando falou de novo, a voz já não cortava, pedia passagem. Esse rapaz te merece. Eu sorri chorando. Ele me promete o que pode. Trabalho, luta, dignidade. E prometeu uma coisa que ninguém me deu, não soltar a minha mão. Meu pai assentiu. Microgesto que a história quase não escreveria, não fosse meu desejo de lembrá-lo inteiro. Depois, levantou-se e saiu para o quintal. Ficamos, minha mãe e eu, sem saber se era derrota ou respiro. Ouvi o som do fósforo riscando. Ele acendeu um cigarro que nunca fumava, só segurava, como quem pede companhia ao fogo para pensar. Voltou com outro homem nos olhos, ainda duro, ainda dele, mas com uma porta entreaberta dentro. Não quero escândalo, disse, nem boato, nem que te apontem o dedo. Olhou-me fundo. Se você for, vai ser pelo portão da frente, vai arrumar sua mala na luz do dia. Vai sair comigo e com sua mãe, de cabeça alta. E se alguém olhar torto, vai olhar para mim primeiro. Minha mãe estremeceu. Eu também.
Era uma bênção incompleta, mas era bênção. E se você decidir ficar, ele continuou, não vai ser por medo de mim, vai ser por escolha. Eu não vou te trancar de novo. Só te peço... A voz cedeu por um segundo. Só te peço que não se perca. Talvez eu nunca tenha amado tanto meu pai quanto naquele instante em que ele confessou não saber mais mandar. Fui até ele. Não abracei. Ainda não havia braços suficientes para tanta coisa, mas toquei sua mão. Ele não recuou. Eu vou pensar esta noite, disse. Amanhã dou minha resposta. Seja qual for, eu a direi olhando nos seus olhos. Ele assentiu. A mesa, enfim, recebeu os talheres. A sopa esfriara. A fruta tinha gosto de terra. Comemos quase em silêncio, cada um mastigando uma era inteira. Quando recolhi as louças, minha mãe veio por trás e apoiou o queixo no meu ombro, como fazia quando eu era pequena. Seja qual for sua escolha, sussurrou, eu serei a casa que permanece aberta. Fui para o quarto. A lua desenhava no piso um tapete de prata. O medalhão repousava na gaveta sobre a fita azul que sobrevivera a todas as proibições. Sentei-me na borda da cama, peguei papel e caneta. Escrevi 2 cartas, uma para Miguel, outra para o meu pai. Para Miguel, poucas linhas. O amanhã me pede coragem. Se eu for, te encontro no lugar de sempre. E dessa vez o minuto será mais longo. Se eu ficar, não será desistência, será preparo. Em ambos, te levo comigo. Para meu pai, outra verdade. Obrigada por me perguntar se ele me merece. Antes disso, eu precisei aprender a me merecer. Apaguei a luz e deitei. Não dormi, descansei acordada, que é outra forma de coragem. A madrugada foi empurrando as paredes até a casa caber em mim sem doer. Quando as primeiras andorinhas cortaram o céu, eu já tinha a resposta. Levantei, vesti o vestido simples, prendi o cabelo com a fita azul. Minha mãe me esperava na porta. Meu pai, no portão. Caminhei até eles, o medalhão no peito pulsando como um segundo coração. Eu vou, disse, mas não vou sozinha. Vocês vão me ver atravessar. Meu pai respirou, um sopro que parecia derrubar uma torre invisível. Estendeu o braço. Eu passei o meu por dentro. Minha mãe pegou minha outra mão. E assim, a família que quase me prendeu se tornou a ponte que eu precisava. A rua, lá fora, ainda era a mesma. Mas o chão sob meus pés não. O confronto não tinha sido guerra. Tinha sido parto. E a verdade, enfim nascida, chorava forte, saudável, pedindo seu primeiro banho de sol. O diário mudava de tom. A letra estava mais firme, como se a decisão tivesse dado músculos às palavras. Clara sentiu isso ao virar a página. Não era mais hesitação, era travessia. O sol mal havia nascido quando arrumei minha mala. Não escondida, não em segredo. Coloquei as roupas, os cadernos, a fita azul e o medalhão em cima da cama. Minhas mãos não tremiam. Era como se depois de tanto tempo, o corpo inteiro tivesse aprendido a dizer sim. A avó descrevia cada detalhe como se fosse rito. O vestido simples, a trança feita pela própria mãe, o silêncio respeitoso do corredor. Desci as escadas devagar, sentindo que cada degrau era também um adeus. Meu pai me esperava na porta, de braços cruzados, mas o olhar menos duro. Minha mãe, ao lado, segurava um lenço branco nas mãos. Quando me viu, sorriu como quem diz, agora você é sua. Clara enxugou os olhos. Era a primeira vez que percebia o quanto a mãe da avó fora mais cúmplice do que carcereira. Saímos juntos, eu entre eles, como filha e como mulher. O portão se abriu, rangendo, mas não parecia prisão. Parecia inauguração. A rua estava calma, mas logo os vizinhos começaram a aparecer nas janelas. Eu senti os olhares, ouvi cochichos, mas não baixei a cabeça. Meu pai caminhava ao meu lado. E de algum modo, aquele gesto calou muitas línguas. Quem ousaria zombar, se ele mesmo me escolhia como filha,
não como propriedade. A plataforma da estação não estava longe, mas cada passo parecia mais longo do que a própria estrada que a esperava. Miguel já estava lá. Eu o vi de longe, a fita azul ainda no pulso, como promessa que sobrevive ao tempo. Seus olhos se encheram de lágrimas quando percebeu que eu não vinha escondida. Eu vinha com meus pais, como quem atravessa o fogo e não se queima. Ele se levantou sem se mover muito, como se temesse que qualquer gesto quebrasse o milagre. E então, o momento que parecia impossível, meu pai parou diante dele. Os dois se olharam em silêncio. Miguel, com humildade, estendeu a mão. Meu pai não a pegou de imediato. Olhou para mim, olhou para minha mãe. Então, como quem cede não por fraqueza, mas por amor, apertou a mão dele. Cuida dela, disse. E essa frase foi o testamento que me deu liberdade. Clara chorava. Quase via a cena. A poeira levantada pela locomotiva, os olhares atentos da vizinhança, o peso da dignidade. Miguel chorou também. Não respondeu com palavras, respondeu com o corpo inteiro, como quem jura em silêncio. Eu sabia, aquele momento não era só nosso. Era a costura de duas histórias que até então pareciam destinadas a nunca se unir. A avó anotou em letras maiores, quase como título. Atravessar a luz do dia foi meu primeiro milagre. E encerrou a página com uma frase que parecia escrita não só para ela, mas para todas as gerações que viriam. Quem caminha com a cabeça erguida transforma até a dor em estrada. Clara virou a página e encontrou uma caligrafia madura, sem pressa. A avó escrevia como quem conhece o peso das coisas e, mesmo assim, decide carregá-las com doçura. O amor à luz do dia é bonito, mas custa. A primeira casa cabia numa fotografia 10x15, 2 cômodos, uma bica que teimava em pingar, a janela emperrada, um colchão fino que traduzia cada osso da noite. Ainda assim, era nosso. Miguel saía cedo para o hospital e voltava exausto, cheirando a éter, olhos vermelhos de quem viu dores que a gente não aprende nos livros. Eu, com minha máquina de costura, fazia vestidos para vizinhas, ajustava barras, inventava laços. Foi assim que a vida começou a nos aceitar. As contas se empilhavam como pratos num restaurante cheio. Pagavam o aluguel com atraso delicado, aquele que pede perdão antes de ser cobrado. Às vezes, o almoço era pão amanhecido com café ralo. Às vezes, uma sopa que esticava legumes até virarem milagre. Houve noites em que dormimos de mãos dadas para enganar o frio. Na parede, pendurei a fita azul como quem pendura um sol. Ela nos lembrava que a coragem de ontem não podia faltar amanhã. Miguel estudava à beira da cama, o caderno no colo, o corpo curvado. Quando cochilava, a caneta descia sozinha até a margem. A avó anotou um gesto que não quis esquecer. Eu passava óleo na nuca dele e com o dedo massageava devagar. Volta para o corpo, eu dizia, e ele voltava. O mundo, sempre de ouvido colado na porta, continuava a testar. Sussurros nas esquinas, velhas amigas que viravam vento quando ela se aproximava, clientes que apertavam o preço como se apertassem também o coração. Ainda assim, um círculo de delicadeza brotou. A professora Ana comprando tecidos só para ajudar. O livreiro da Banca Azul deixando livros pagos por engano. Uma vizinha que trazia caldo porque sobrou. Minha mãe começou a aparecer de manhã como quem erra o caminho e acerta o destino. Trazia pão, fruta, às vezes um embrulho de pano. Do seu pai, dizia, mas o olhar me contava que a mão que amarrou o nó foi a dela. Eu recebia o pacote e recebia junto uma paz que não cabia no pacote. O pai demorou mais. Não entrou de imediato no lugar novo que a história lhe oferecia, mas a vida, quando insiste, consegue. A primeira vez que veio foi não vindo. Parou do outro lado da rua, chapéu na mão, como quem visita um túmulo e encontra jardim.
Não atravessou naquele dia. No seguinte, atravessou meia rua. No terceiro, tocou o portão. Abri antes do segundo toque. Ele não me abraçou. Olhou os cômodos, olhou a mesa posta com 2 xícaras, olhou Miguel como se olhasse um porto. "O senhor quer café?" Miguel perguntou. Meu pai assentiu, eu tremia. Ele bebeu um gole, fez uma careta discreta, o açúcar era curto, e disse: "É café de gente viva." Eu sorri. Foi o primeiro abrigo que meu pai me deu no endereço novo. O tempo adiantou alguns ponteiros. Miguel foi ganhando confiança no hospital. Aprendeu que a medicina é mais conversa do que fórmulas. Às vezes voltava mudo. Tragédias não cabem na fala. E a avó punha música baixa para que o silêncio respirasse. Outras vezes voltava alado, porque um menino febril sorriu, porque uma senhora parou de doer. Nessas noites, dançavam desajeitados na cozinha, os pés tropeçando no rodapé, o riso desmanchando cansaços. Quando chovia, pingue-pongue no balde. Cada pingo fazia ritmo. Miguel marcava o tempo batucando a colher. Eu acompanhava com a tesoura. A pobreza, às vezes, aceita bandinha. Vieram também os sustos. Uma tosse persistente que o levou ao leito por dias. A máquina de costura quebrada no mês das matrículas. A carta do proprietário pedindo aumento. A notícia de que a mãe adoeceu de saudade. A cada abalo, um jeito novo de ficar de pé. Miguel vendeu o único paletó bom para consertar minha máquina. Não me disse. Só apareceu com 2 bobinas e um sorriso torto. Eu percebi a falta quando precisei do paletó para um casamento de cliente e ele desconversou. "Um dia eu compro outro", falou. No domingo, tirei a fita azul da parede e costurei por dentro da barra do novo casaco barato comprado a prestações. Para lembrar que elegância é caber no que a gente vive, eu disse. Ele me beijou a testa com uma gratidão que não cabe em dicionário. Houve ainda uma alegria tímida que quase virou tristeza. A possibilidade de um filho. Não veio. Demorou. Doeu. O corpo cobra desejos com recibo. O diário não fazia dramatização, mas também não escondia. Colecionei exames, chás, rezas, nada. Chorei no colo da vizinha. Chorei no ombro de Miguel. Chorei sozinha. Depois parei de chorar porque a vida chamava do fogão, da lavanderia, da linha. Miguel me disse, se não vier do nosso sangue, virá do nosso gesto. O amor sabe muitos caminhos. O caminho veio na forma de um menino magrelo, vizinho de fundo, esquecido de pai, coberto de faltas. Ele começou pegando retalhos caídos no quintal. Eu lhe dava pão. Miguel lhe dava conversa. Quando percebemos, a mesa era de 3, o cobertor era de 3, a agenda do dia incluía deveres de casa. Ele me chamou de tia por meses, até que um dia errou bonito e disse, mãe, sem querer. Não corrigi, ele também não. No mesmo período, a avó escreveu, enviou e recebeu a carta que faltava. Uma carta ao pai, pedindo que viesse como homem que visita a própria coragem. Ele veio num fim de tarde de céu baixo. Sentou. Foi silêncio. Depois, a pergunta que ele guardou por anos. Você está feliz? Ela respondeu com uma frase que farejou casa. Eu estou viva. Ele enxugou o suor da testa, sem calor, e disse, viver já é mais do que eu soube te dar quando te segurei pelo medo. Deixou um envelope sobre a mesa. Não dinheiro apenas, mas um gesto de reconciliação. No bolso do paletó, a marca de um fio azul costurado por dentro. A mãe havia feito o mesmo truque. Eles se olharam cúmplices pelo avesso. A partir desse dia, meu pai aprendeu a entrar sem pedir licença e a sair sem levar minha paz. Às vezes trazia peixe, às vezes um parafuso. Sempre trazia um jeito novo de dizer que estava aprendendo a ser meu. O tempo, artesão paciente, trocou alguns móveis.
A janela deslizou, a bica sarou, o colchão engordou. Migrou-se para um quarto e sala maiores, perto de uma praça com árvore irmã daquela do primeiro encontro. A banca azul envelheceu com eles. O livreiro passou a chamar Clara, minha avó, de minha leitora fundadora. Aos domingos, o trio, ela, Miguel e o menino, levava pão e frutas à professora Ana, que ria como quem vê final feliz antes dos créditos. Mas a vida que é honesta cobra suas taxas. A saúde de Miguel, o homem que curava, começou a oscilar. Longos plantões, noites sem sono, exposições que a medicina moderna chamaria de risco e que na época a gente chamava de trabalho de santo. A avó percebeu nos olhos dele uma fadiga que não era só cansaço. Ele começou a esquecer chaves, nomes, horários, pequenas falhas, como rachaduras na caneca preferida. Eu aprendi a ampliar o que aguentava. Punha etiquetas, dobrava horários, inventava um método. O amor virou também administração. E então, o parágrafo que afina o ar. Numa tarde de agosto, o hospital mandou chamar. Eu corri com o coração nas mãos. Encontrei Miguel sentado, rindo baixo. Não foi nada, ele disse. Mas o médico, com olhos de quem aprendeu a dizer verdades, me chamou num canto. Palavras como descanso, contato, cautela, começaram a morar conosco. A avó não dramatizou. Escreveu com precisão de bordado. Não sei o que virá. Só sei que chegamos até aqui com a fita, o medalhão e uma mesa que sempre cabe mais um. Se o tempo decidir apertar, nós alargamos do lado de dentro. Clara fechou os olhos, respirou e voltou ao papel. A última linha do bloco era convite e aviso, como quem abre portas para o próximo capítulo. Toda história de amor um dia aprende a dizer adeus de algum jeito. A nossa ainda não, mas o tempo começou a nos avisar que quando chegar a hora, ele quer que a gente saiba dançar até o último compasso. Clara virou a última parte do diário com um nó na garganta. A caligrafia agora era mais espaçada, como quem escreve devagar, porque as mãos já não acompanham o coração. Ainda assim, cada palavra parecia escolhida como joia. O tempo não nos poupou. Ele não é inimigo, mas também não é cúmplice. Ele apenas segue. Miguel resistiu o quanto pôde. Trabalhava menos, sorria mais. Às vezes esquecia o nome de um remédio, mas nunca esqueceu o meu. E eu descobri que amor verdadeiro não é o que permanece intacto, mas o que permanece mesmo quando tudo mais se desfaz. Os dias foram se tornando mais lentos. A mesa que já abrigara estudos e planos passou a abrigar memórias e silêncios. O menino já homem foi nosso maior presente, não do nosso sangue, mas da nossa escolha. Ele cresceu e nos devolveu gratidão em forma de cuidado. Foi ele quem segurou a mão de Miguel quando a febre voltou. Foi ele quem me lembrou de comer quando a dor me tirava o apetite. Foi ele quem me chamou de mãe até o último suspiro. E naquele chamado, meu coração soube, valeu. E então Clara chegou ao parágrafo que parecia respirar diferente, marcado por lágrimas invisíveis. Miguel partiu numa manhã clara. O sol entrava pela janela, dourando as paredes que já haviam visto tanta coisa. Ele segurava a fita azul, já desbotada, quase transparente. Ainda é céu, sussurrou, e fechou os olhos com um sorriso leve. Eu fiquei com o medalhão na mão e entendi que o amor não morre. Ele muda de casa. Clara não conteve o choro. As palavras seguintes pareciam escritas já em despedida. Depois que ele se foi, o silêncio da casa me ensinou a escrever. Escrever era continuar a conversar com ele. Cada linha era um abraço que não morria no ar. Escrevi este diário não para mim, mas para quem viesse depois. Para que soubessem que amar vale, mesmo quando dói.
para que entendessem que coragem é não desistir do coração, mesmo quando o mundo inteiro manda calar. E, por fim, a nota que parecia destinada exatamente a ela, a neta que agora lia. Se você encontrou estas páginas, é porque o tempo fez o trabalho dele. A você, que carrega meu sangue e talvez também minhas dúvidas, eu digo, escolha sempre o amor. Mesmo que seja o caminho mais difícil, o amor é a única herança que não enferruja. A última linha era simples, mas tremia de eternidade. Escrevo para não esquecer. Escrevo para que você lembre. O resto é silêncio. E no silêncio, ele ainda me chama pelo nome. Se essa história tocou você, ajude a espalhar essa mensagem. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários. Qual foi a promessa mais bonita que você já guardou no coração?